Amém. Meus irmãos, como a gente já tem falado, João, ele era vítima, né? Ou ele estava sofrendo também essa perseguição. O versículo 9, a gente vai ver que ele diz que estava na ilha de Patmos por causa da palavra. A ilha de Patmos era uma ilha pequena, relativamente pequena, que servia como ilha prisão. Para lá eram mandados os bandidos do império. Diz a história, a tradição, que tentaram matar João jogando num caldeirão de óleo fervente. Porém, ele não morreu. Não conseguindo matar o apóstolo, eles jogaram ele na ilha de Patmos. E na ilha de Patmos, ele recebeu a revelação do Apocalipse. O que acontece aqui? O fato dele estar preso já é uma confirmação da perseguição que eles sofriam por causa da pregação da palavra. E o que acontece aqui? O livro do Apocalipse, ele trata do acontecimento da vitória de Cristo sobre os seus inimigos e da vitória, consequentemente, da vitória da igreja sobre essa perseguição, porque a vitória da igreja, ela obviamente está em Cristo. A gente já observa que o livro de Apocalipse, ele vem mostrando uma visão mais elevada da situação. Era como se Deus estivesse mostrando ao apóstolo como é que ele próprio, sendo Deus, ele via a história da igreja. Ele era o princípio e ele era o fim. Ele já mostrava o que iria acontecer. Quando a gente fala de culto ao imperador, existia elementos, porque existiam templos edificados ao imperador, existiam imagens do imperador, existiam várias coisas voltadas para essa adoração. Quando João escreve o livro, ele escreve primeiramente, a gente tem que ter isso em mente, ele escreve primeiramente para a sua geração. Versículo 1 do capítulo 1 diz assim: a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele seja enviado por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e deu testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Ou seja, ele diz que mostra as coisas que brevemente iriam acontecer. A intenção de João a escrever, primeiramente, era relatar, trazer esperança para aqueles seus ouvintes da sua geração. Então, ele vai usar elementos do seu dia a dia, do dia a dia da igreja, dentro do livro. Por exemplo, ali havia aquela perseguição. Então, a narrativa do Apocalipse inteira, ela vai falar dessa perseguição. Quando vai falar de besta, quando vai falar de falso profeta, quando vai falar da imagem da besta, ele está usando coisas que já existiam na época dele, não coisas futuras, mas primeiramente, esse é o primeiro sentido do livro, o sentido histórico do livro. Ele vai falar da besta. Quem era a besta? A besta era o próprio Império Romano, isso num sentido histórico. A besta era o próprio Império Romano, que perseguia a igreja. O falso profeta já era o falso sistema religioso implantado pelo Império. A imagem da besta seria a imagem do imperador, que era colocado nos templos para a adoração e que era incentivado todo o povo por meio de leis e decretos a estar adorando. Então, num primeiro momento, num sentido histórico, o sentido do Apocalipse era somente para aquela geração. Só que no decorrer do texto, principalmente lá no fim, você vai ver que a escrita do livro, ela vai transcender aquela geração. E ela vai passar a descrever coisas que não só iriam acontecer naquela época, mas coisas que
viriam ainda acontecer e terminar, culminar na volta de Cristo. E é disso que a gente vai estar tratando. Por quê? Existe essa coisa, esse pensamento que o livro ele foi escrito somente para os crentes do tempo do fim. Mas veja, a gente está falando de um texto inspirado por Deus. Os textos da Bíblia, os livros da Bíblia Sagrada, eles são inspirados por Deus. Paulo escreveu aos Gálatas, aos Coríntios, aos Efésios, falando de coisas que aconteciam na época deles. Mas esses textos, por serem inspirados por Deus, o seu sentido, eles vão agora transcender e chegar a nós e servir para a nossa edificação. O livro do Apocalipse ele não é diferente. Foi escrito para eles na época deles e servem hoje para orientação, porque, além de tudo, também é um livro profético. Ele traz a revelação e é um livro profético. Ele fala para os cristãos daquela época e fala para a nossa época e para a época vindoura até a volta de Cristo. Então, no primeiro momento, ele vem trazer um alívio. Ele vem trazer um alívio para a vida daquela igreja. Então,